feito pelo pastor e pelo conselho dessa igreja. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, e continue vos abençoando. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é um assunto caríssimo para a nossa caminhada cristã, que é a piedade, ou a prática da piedade. E eu começo fazendo algumas perguntas antes de lermos o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E aí a minha pergunta é: vocês desejam ser piedosos? O quanto vocês pensam na vida de piedade? O quanto vocês empregam, o quanto nós empregamos tempo buscando agradar a Deus, vivendo piedosamente? Uma das acusações mais frequentes que os presbiterianos sofrem é que geralmente eles são vistos como pessoas que têm muita letra, muito conhecimento, mas sem muita fé ou fervor e sem espiritualidade. É bem verdade que em alguns cantos essa acusação ela até que cai de maneira certeira. Ela é até justa em certa medida, mas isso quando a gente contempla como muitos têm vivido de maneira incoerente. Mas no âmago da nossa fé, na nossa teologia prática, certamente a piedade, ela sempre tem sido enfatizada e elevada. A piedade deve ser alvo de nossas buscas. Em uma outra medida, essa acusação ela é injusta, porque geralmente ela repousa num conceito de espiritualidade muito subjetivista, muito mística, muito, digamos assim, até mesmo etérea. É uma espiritualidade que você não consegue definir bem, é mais uma questão de sensações, é mais uma espécie de entusiasmo. Isso, obviamente, devido a alguns movimentos, algumas ênfases, como a ênfase carismática, mas também, como certo pensador conseguiu perceber, há um certo resquício de romanismo também. Afinal de contas, até essa expressão espiritualidade, o uso dessa expressão ele tem sido um uso mais moderno dentro do presbiterianismo, ou dentro da própria tradição reformada. Essa terminologia ela é muito usada pelos romanistas. Sean Michael Lucas, no livro Cristão Presbiteriano, ele vai dizer que o termo espiritualidade, ele teve origens em fontes católicas romanas do século XVII. Sean Michael Lucas ainda pontua que desde então, esse termo tem sido usado de forma predominante para descrever as pessoas, ou como as pessoas encaram as coisas religiosas. Então, essa própria terminologia depõe muito contra, porque a gente não sabe bem o que significa espiritualidade. O que é ser espiritual? De um certo modo, todos são espirituais, porque todo mundo nasce com o mandato espiritual, debaixo desse mandato. Mas, quando nós queremos falar acerca de espiritualidade no sentido de exercício de uma vida devotada ao Senhor, a nomenclatura mais adequada e bíblica, é o que a Escritura usa, já leremos, é exatamente piedade. E o presbiterianismo, ele leva muito a sério a vida cristã. E o termo preferido nosso, bem como da própria Escritura, para descrever a vida cristã levada de maneira séria e para representar bem nossa devoção a Deus, é o termo piedade. Sean Michael Lucas ainda vai nos ajudar quando ele vai dizer que os calvinistas, os presbiterianos, geralmente preferem esse termo ao termo espiritualidade. E a razão disso é que a palavra piedade, do latim pietas, que literalmente significa zelo, fidelidade, frequentemente transmite a ideia de reverência associada com o amor a Deus, induzida pelo conhecimento dos seus benefícios. Então não é uma nomenclatura vazia de sentido ou de significado vago, mas é uma nomenclatura que tem muito peso e que tem muito sentido. Por isso, a piedade,
ela significa, né, ela aponta tanto para uma disposição interna, quanto também um conjunto de práticas ou hábitos, né, devocionais que modelam a nossa reverência e o nosso amor por Deus. E por causa disso a piedade é o grande alvo do cristão que procura glorificar a Deus em tudo, né? Como João Calvino disse, a piedade ela é o ponto de partida, o meio e o fim do viver cristão. E onde ela é completa, não existe lacuna alguma. Devemos concentrar-nos exclusivamente sobre a piedade. Pois quando a tivermos alcançado, Deus não requererá de nós nada mais. Então a piedade deve ser o nosso grande alvo, porque Deus nos chama para a piedade. Por isso a minha pergunta a vocês: o quanto vocês procuram, o quanto vocês pensam, o quanto vocês trabalham por uma vida de piedade? Dito isso, vamos abrir duas passagens bíblicas, diferente de amanhã à noite, que será uma exposição bíblica. Hoje não será uma exposição de um texto bíblico, será uma exposição bíblica porque a gente vai passear por várias passagens das Sagradas Escrituras para compreendermos um pouco mais acerca do nosso tema, ok? Então, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte. Vamos ler todos juntos? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Leiamos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, pelo divino poder, isto é, por ação do Espírito Santo, tudo que conduz à vida, e vida aqui é vida no sentido pleno, é vida espiritual, isto é, vida com Deus que começa aqui e que continua por toda a eternidade. Então, tudo que conduz à vida e à piedade nos tem sido doadas através do conhecimento completo de Cristo. Esse conhecimento completo é a forma como Pedro, na sua segunda epístola, se refere ao conhecimento da revelação de Cristo que fora dado, né? Então é o conhecimento neotestamentário aliado ao conhecimento veterotestamentário, é o conhecimento das Sagradas Escrituras. Então tudo que nos foi dado através desta revelação especialíssima de Deus é para nos conduzir à vida e à piedade. E a pergunta óbvia que nós devemos fazer é por quê? Por que nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade? Porque este é o propósito da graça de Deus na nossa vida. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12, nos diz o seguinte, abramos lá. Tito 2, do versículo 11, vamos ler até o versículo 14. Tito 2, do versículo 11 ao 14. Porquanto, Tito 2, do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus Veja, esse povo que espera, que aguarda a bendita, né, esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse povo que foi remido por Cristo, né, esse povo que Cristo purificou para que fosse um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, é o povo que foi contemplado aqui pela graça salvadora,
que os educa a renegar as impiedades e as paixões mundanas e para vivermos no presente século de que modo? Piedosamente. Viver piedosamente é viver como Paulo descreveu aqui, é aguardar de fato a vinda de Cristo, sendo zeloso, né, na prática de boas obras estas que Paulo vai dizer lá em Efésios, que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos chamou à piedade. Esse é a obra que Ele está fazendo do lado de cá da eternidade. Ele está nos tornando piedosos, e nós entenderemos isso amanhã à noite, pelo fato de que a piedade é exatamente essa obra do Senhor que nos torna parecidos com Cristo, onde nós somos embelezados com o caráter de Cristo, somos embelezados com essa restauração da imagem de Deus em nós, conforme a imagem de Cristo Jesus. Então este é o propósito. Então Deus nos chama à piedade, para isto somos chamados. E por causa disso então que Calvino foi tão enfático, como eu li para vocês anteriormente, ao dizer que a piedade é o ponto de partida, o meio e o fim do viver cristão, e onde ela é completa, não existe lacuna alguma. Devemos nos concentrar-nos exclusivamente sobre a piedade, pois quando a tivermos alcançado, Deus não requererá de nós nada mais. Ou seja, quando nós formos semelhantes a Cristo, a obra que Ele começou em nós terá sido concluída. É óbvio, isso será na eternidade, mas ela começa aqui, e ela continua aqui, e ela está sendo, ela não para, é um processo que dá seguimento. Por isso, a minha pergunta a vocês: o quanto vocês procuram, trabalham e desejam uma vida piedosa? Hoje, né, apesar de eu ter a fama de ser demorado, hoje não vai ser demorado, tá bom? Hoje nós vamos nos concentrar em definir o que é piedade e apresentar os fundamentos da piedade, até mesmo para jogarmos fora alguns conceitos errados sobre piedade. Amanhã pela manhã nós veremos como a piedade ela é exercida, que a piedade é devoção em ação. Veja, a história nos mostra Adão andando com Deus, nos lembra que Enoque andou com Deus, e o que é esperado é que todos os filhos de Deus andem com Ele. Isso é piedade em ação, isso é devoção em ação, isso é piedade. Então amanhã veremos acerca do exercício da piedade, propriamente dito. Amanhã à noite, em Romanos 8, 29, eu vou fazer uma exposição de Romanos 8, 29, onde veremos que a piedade tem como propósito o nosso embelezamento conforme a imagem de Cristo. Então vamos definir o que é piedade. Definir é importante, porque quando eu falo em piedade, o que vem na sua mente? Uma pessoa piedosa, né? Geralmente piedade é sinônimo para nós de misericórdia, não é? Fulano, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, tem esse conceito atrelado, mas não é esta nuance, não é este aspecto que nós estamos falando. Embora uma pessoa piedosa, ela é misericordiosa, ok? Também quando usamos a expressão piedosa, ó, fulano é uma pessoa piedosa, o que vem na nossa mente? É uma pessoa cabisbaixo, né? Que não faz a barba geralmente, bem magrinho, com uma roupa geralmente quase que da mesma cor, que fala extremamente baixo, quase não consegue levantar a voz, e que geralmente está sempre na igreja, tem que ter um contato com a igreja. Esta é uma pessoa piedosa. Fulano é piedoso, fulano não falta um culto, e fulano ele é tão calminho, tão quietinho. Então esse é o conceito que algumas pessoas têm de piedade. Embora a piedade ela implique num zelo em adorar a Deus, nós não podemos reduzir a piedade a esse significado. O fato é que a palavra piedade ela aparece nas Sagradas Escrituras, ela é uma tradução de uma palavra grega. Piedade não vem do grego, mas é a tradução para uma palavrinha grega, que aparece pelo menos 30 vezes no Novo Testamento, ou seja, é uma palavra importante. E essa palavra, ela tem um significado, né, etimológico de
de ser uma espécie de reverência filial em relação a Deus e a tudo aquilo que está relacionado a Deus, com profunda devoção e uma resoluta disposição para obedecer a Deus. Então, piedade sempre está relacionada a um zelo com Deus, uma espécie de reverência, um tratar com Deus como se Ele fosse o nosso Pai, e é um zelo para com a sua santidade, para com a sua obra. Geralmente, a palavra piedade, ela tem essa conotação. A palavrinha grega eusebeia tem esse sentido. Por isso que Calvino, quando ele vai escrever as Institutas, e aí, principalmente no nosso contexto atual, quando você olha as Institutas, são 4 livros, você pensa o seguinte: cara, é só teoria, é muita teoria ali, eu preciso de algo mais prático. Só que na cabeça do nosso reformador, ele estava sendo prático. Na introdução desta obra, ele tinha um propósito. Por que ele escreveu as Institutas? Ele escreveu as Institutas para promover a piedade, é isso que ele disse. Eu tinha em mente a promoção da piedade entre os cristãos. E o que é piedade? Aí ele diz nas Institutas que ele chama de piedade aquela reverência unida ao amor a Deus, o amor que é fruto do conhecimento dos seus benefícios. Ou seja, ele está escrevendo para que os leitores conhecessem a Deus e amassem a Deus vivendo de modo piedoso. Era esse o propósito que ele tinha em mente, ok? Então, para ele, para Calvino, a piedade designava a atitude correta de um homem para com Deus. É uma atitude que inclui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor filial e submissão e amor reverente. Então, piedade é uma atitude intensa, é muito mais do que um sentir, tem muito a ver com fazer, mas tem essa dimensão subjetiva e objetiva, ok? Então é uma atitude intensa, progressiva, ativa, que devota-se a Deus e como resultado leva-se uma vida santa e agradável a Deus. Nesse sentido, Calvino então vai nos dar a melhor definição, na minha concepção, de piedade, que eu acho que pega tudo aquilo que a palavra grega para piedade significa e que também resume tudo aquilo que foi escrito de maneira correta sobre piedade. E se nesses 3 dias vocês decorarem essa definição de piedade, então eu vou entender que a minha missão de expor esse assunto a vocês foi uma missão bem sucedida, ok? Então o que é piedade? Piedade é um sentimento sincero, ok? Que ama a Deus como Pai, o reverencia como Senhor, se apropria de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a própria morte. O que é piedade? É um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai, o reverencia como Senhor, se apropria de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que o enfrentar a própria morte. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que se encaixa dentro desta definição, ok? Então perceba, a piedade não é uma mera atividade, tem uma disposição interna, tem um âmbito subjetivo, interior forte, porque é uma obra que é feita no coração, não é uma obra humana, já veremos isso, é uma obra do Senhor em nosso coração. Então a piedade não é uma mera conduta moralista, antes é uma conduta centrada em Deus e brota do relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais piedoso, obviamente, você se torna. Então perceba que no âmago do pensamento sobre piedade está o profundo interesse em se relacionar com Deus, ok? Por isso que a piedade é para nós, como Chamaico Lucas vai dizer, nada menos do que o modo como os presbiterianos creem que a vida cristã deve ser vivida. Se alguém perguntar, como é que a vida cristã tem que ser vivida para você? Você vai dizer, de maneira piedosa. Agora, o que é essa piedade? É tudo isso. É o quê? Um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai, o reverencia como Senhor, apropria-se de sua justiça
e teme mais ofendê-lo do que o enfrentar a própria morte. Foi para isso que fomos chamados, para viver piedosamente. Fomos renascidos e criados em Jesus Cristo para vivermos piedosamente. E assim é que nós abandonamos, renegamos, deixamos de lado as nossas impiedosas paixões. Isto é o labor do Espírito Santo em nós, isto é, de nos conduzir à piedade pelo conhecimento completo, conforme nós lemos. Então não há dúvidas de que Deus almeja a nossa piedade, de que Ele nos fez nascer de novo para sermos piedosos. E por isso compreender, estudar, entender o que é piedade deve ser algo do nosso profundo interesse, ok? Então devemos procurar saber o que é essa vida piedosa, afinal de contas. Como é que eu alcanço essa piedade? E aí, uma vez definido o que é piedade, eu quero concluir falando dos fundamentos da piedade, porque amanhã a gente vai dizer como é que eu sou piedoso, como é que eu busco a piedade, porque piedade é um exercício, piedade não é um passe de mágica, não é você imaginar assim, olha, eu oro para ser piedoso e eu nunca sou piedoso, tem alguma coisa errada comigo? Tem tudo errado com você, porque a Escritura vai dizer, exercita-te na piedade. A piedade é um exercício, que é fruto de uma obra já operada em nós, mas é um exercício. Então, se você não se exercita na piedade, você não vai ser piedoso. Se você se exercita na impiedade, então suas atitudes serão impiedosas. Aí temos aqueles versículos clássicos, o espírito milita contra a carne contra o espírito, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. O pendor da carne dá para a morte, o pendor do espírito para a vida e paz. Então é óbvio que se você não exercita a piedade, você jamais será piedoso, ok? E como exercitamos? Vamos trabalhar isso amanhã. Mas nós precisamos não apenas compreender o que é piedade, mas entender o fundamento dela. Por quê? Para que não sejamos hipócritas, não sejamos fariseus, imaginando que somos piedosos e tendo um tipo de piedade que é apenas obra humana, cheia de hipocrisia e que geralmente nos tornará pessoas bastante ácidas nos nossos relacionamentos e devido ser um conceito de piedade não teocentrada, não teo-referente, mas um conceito de piedade autocentrado, centrado no homem, então essa pessoa que ela é piedosa de maneira pecaminosa, ou seja, não com a piedade bíblica, essa pessoa ela vai tentar ser piedosa apenas para se autopromover, para procurar a sua própria glória. E se existe algo que é antônimo de piedade, é exatamente o orgulhoso, né? O jactancioso, aquele que procura a sua própria glória. Piedade e orgulho não se relacionam, tá bom? Então, para que fujamos disso, qual é o fundamento da verdadeira piedade? A verdadeira piedade, ela repousa, né? Ela repousa, em primeiro lugar, na nossa união com Cristo. Não existe verdadeira piedade a parte de uma união com o Senhor Jesus Cristo. É simples. Lembra de João 15? Sem mim nada podeis o quê? Fazer. Se não estivermos unidos a Ele, não poderemos ser piedosos. A verdadeira piedade está alicerçada nessa doutrina antiga, que ela não é tão falada, que é a união mística, ok? Que não é uma união onde há uma confusão, ou uma fusão do nosso ser, da nossa matéria com Cristo. Nós não nos tornamos deuses literalmente, nós nos tornamos participantes do seu caráter e de sua piedade. Essa união ela é uma união espiritual, ou seja, não há uma confusão de substância entre nós e Cristo, mas nós estamos unidos a Ele. E é o fato de estarmos unidos a Cristo que nos torna piedosos. Porque estar unido a Cristo implica que nós jamais seremos indiferentes, frios e infrutuosos. Pelo contrário, por causa dessa nossa união, a promessa que nós temos é que nós somos revestidos dia a dia de glória em glória, e somos gradativamente renovados e conformados à imagem de Cristo.
Então veja, meus queridos irmãos, é nossa união com Cristo que é o fundamento da nossa vida devocional e da nossa piedade. O Catecismo Maior, na pergunta 66, indaga: qual é a união que os eleitos têm com Cristo? E a resposta é: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua na sua vocação eficaz. Aqueles que são unidos a Cristo são atraídos por Ele, e são atraídos em tudo aquilo que Ele faz em nós. Então é por causa da nossa união com Cristo que nós somos abençoados com tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Se lembra de Efésios 1:3? Bendito nosso Deus e Pai, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí nele fomos eleitos, predestinados segundo o seu propósito. Foi nele que nós cremos. Por causa que estamos unidos a Ele, fomos abençoados com o Santo Espírito da promessa, que nos foi dado como penhor. Enfim, tudo o que acontece em nós, para a nossa salvação, para a nossa segurança eterna, só ocorre porque estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, se podemos crescer em piedade, na piedade, é por causa dele, é o fato de estarmos unidos a ele, é por causa disso que nós crescemos em comunhão com ele e no exercício da piedade. Por isso, João Calvino afirmou: não somente Cristo se une a nós em um vínculo indissolúvel de comunhão, mas também por meio de comunhão maravilhosa. Dia a dia ele cresce cada vez mais em um corpo conosco, até que se torne completamente um conosco. E não é esta a promessa? Um dia nós veremos como Ele é, um dia seremos como Ele é. Isto é o resultado final de nossa união com Ele. Não seremos divinizados, mas a imagem dEle, o caráter dEle, terá sido impresso completamente em nós. Pastor Joel Bick ainda nos ajuda, dizendo: por causa da perfeição de Cristo em nossa natureza, os piedosos podem obter pela fé o que necessitam para a sua santificação. Geralmente a gente sempre diz: não, a santificação é uma obra humana. É verdade que há uma participação, mas essa participação ela não é uma participação meramente voluntária, digamos assim. Ela é voluntária no sentido que não somos obrigados contra a nossa vontade, mas a nossa vontade é santificada de tal maneira que é o próprio Senhor que nos conduz de maneira terna, nos atraindo em amor, nos atraindo benignamente para vivermos uma vida santa. É por causa de nossa união com Ele. Estamos unidos a Cristo. E por causa disso a gente pode ser piedoso, porque sem Ele nada poderíamos fazer. Isso aqui nos ajuda a entender também que uma pessoa que não esteja unida a Cristo, ela jamais será piedosa. Uma pessoa que não crê verdadeiramente em Cristo, eu não posso chamá-la de uma pessoa piedosa. E uma pessoa que ainda que professe com os lábios, crê em Cristo, mas que vive de maneira oposta à sua pública profissão de fé, ela jamais poderá abandonar essa conduta ímpia, a menos que tenha sido unida a Cristo. Então, onde é que está o fundamento da nossa piedade? Em nossa união com Cristo. Segundo fundamento da nossa piedade, a justificação. Isso aqui joga por terra qualquer orgulho humano, que a pessoa vai lá, a pessoa é uma pessoa piedosa, aparentemente, aquela pessoa zelosa, a pessoa que se dedica às coisas do Senhor, uma pessoa aparentemente de oração, de leitura bíblica. Aí, de repente, essa pessoa começa a se orgulhar dos elogios que recebe. Poxa vida, eu sou uma pessoa que sempre se preocupou com a vida de piedade. Bem, uma pessoa verdadeiramente piedosa, ela não é vaidosa aí nesse ponto. Ela será vaidosa porque ela ainda é pecadora, e certamente as vaidades de seu coração alcançará algum nível. Mas o fato é, qualquer pessoa que entender
a doutrina da justificação, sabe que não pode apresentar de si mesmo nada virtuoso como prova de algum mérito que faz com que essa pessoa seja aceita na presença do Senhor. Não tem como. Por que não? Porque Deus só aceita a nossa vida devocional. Sabe aquela leitura bíblica que você faz quando acorda cedinho? E você pergunta, quem é que acorda cedinho aqui, pastor? Mas vamos partir do pressuposto que você acorda cedo, você abre a sua Bíblia, você faz a sua oração matinal. Sabe por que você faz isso? E você pode ter certeza que Deus aceita esse seu exercício devocional? Qual é o fundamento que você apresenta? Senhor, acordei 4 horas da manhã para isso? 5 horas? Isso não é o fundamento. Pelo contrário, você vai dizer, graças a Deus, eu estava morrendo de sono. Só a graça do Senhor para fazer eu abandonar, num dia chuvoso, o meu colchão, para poder fazer uma leitura bíblica e orar ao Senhor. Isso é graça. E Ele só vai aceitar isso por causa dos méritos do seu Filho. Então, se eu compreendi o que é justificação, que é o ato de Deus, dele imputar a justiça de Cristo em nosso favor, ou seja, eu não sou justificado por causa dos meus méritos, não é por causa da minha justificação, ou não é por causa da minha santificação particular, perdão, mas é por causa da justiça de Cristo imputada a nós, dada a nós sem nós merecermos, apesar de nós. Tudo que eu faço é me apropriar dessa justiça de Cristo, e esse ato de apropriação é graça do Senhor que me conduz a isso. É a graça dele que me leva a me apropriar da justiça de Cristo. E é por causa da justiça de Cristo que o Pai diz que eu e vocês estamos perdoados. Fomos declarados justos, não tornados. Ou seja, continuamos pecadores, simultaneamente justos e pecadores. E é porque o nosso Deus me olha por meio do sacrifício e dos méritos de Cristo, que Ele aceita o que nós cantamos agora há pouco a Ele, que aceita este culto, que aceita o louvor dos nossos lábios, a nossa oração, que aceita todo o nosso exercício devocional, que aceita a nossa piedade. A parte da justiça de Cristo imputada a nós, qualquer coisa que fizéssemos não teria valor. Você lembra da citação bíblica? As nossas justiças são como trapo. O texto não diz os nossos pecados, esses são ainda piores. O texto diz as nossas justiças, as nossas boas obras. Se elas não forem lavadas pelo sangue do Cordeiro, são trapos de imundícia. Então, para que eu seja verdadeiramente piedoso, eu preciso compreender que a piedade só vai florescer em mim porque eu estou unido a Cristo, e que ela só vai ser multiplicada na minha vida por causa da graça que há em Cristo Jesus. É porque eu morri com Ele, é porque eu ressuscitei com Ele, é porque eu ascendi aos céus com Ele, é porque Ele vive a interceder por mim. É por causa de tudo isso que eu posso prosperar na santificação, e assim eu posso ser uma pessoa verdadeiramente piedosa. Assim, meus irmãos, a parte da justificação e da união com Cristo, não existe piedade verdadeira. Os fariseus, eles se encaixariam perfeitamente no perfil moderno de algumas pessoas de piedade. Você olhava, olha, aquela pessoa é piedosa, ela está na praça orando, olha, com as mãos levantadas, não tem vergonha. Ele dizima do dízimo, ele dá o dízimo e ele dá o dízimo do dízimo. Se essa pessoa não é piedosa, quem mais é? Bem, o padrão da piedade é a nossa união com Cristo e a nossa justificação em Cristo. Todo o zelo que nós tivermos, se não estiver repousando sobre esses dois fundamentos, esse zelo é desperdiçado, ele não tem valor. Ok? Por isso que na piedade, naquela definição é o quê? É um amor sincero, né? Um sentimento sincero, que ama Deus como Pai, que o reverencia como Senhor, e se apropria de sua
Por quê? Porque se eu não fizer isso, meu conceito de piedade vai estar bugado. Será inútil. Eu preciso da justiça dele. Cristo Jesus é a justiça dele. E é quando Deus me olha por meio de Cristo e vê os méritos de Cristo no lugar dos meus deméritos, é que aquilo que eu apresento a ele pode ser satisfatório, porque ele vê como seu próprio filho fez em sua obediência, quer seja ela na sua obediência passiva ou ativa. E por fim, meus irmãos, um terceiro fundamento, que ele não é apenas um fundamento, ele é tanto um fundamento como um vínculo de relação, é que a piedade, ela está alicerçada no conhecimento verdadeiro, na verdade, e a piedade se relaciona com esse conhecimento verdadeiro. Não existe piedade a parte da verdade de Deus. Isso também é importante. Então, enquanto muitos imaginam que o conhecimento ele enfraquece a piedade, a Bíblia diz o contrário. O conhecimento fortalece a piedade. Ah, mas tem gente que tem muito conhecimento e não é piedoso. Sabe aquele ditado que diz: haverá muito mais rigor contra Tiro e Sidom do que contra Sodoma e Gomorra? Pois é esse o mesmo conceito. Quanto mais conhecimento eu tenho e menos eu vivo de acordo com esse conhecimento, maior é o juízo que eu recebo, maior o rigor. Você lembra que Tiago vai dizer: não façais muitos de vós o quê? Mestres, sabendo que havereis de receber maior juízo. Ok? Então, o fato de uma pessoa ter muito conhecimento e não ser piedosa, não significa que o conhecimento é desnecessário. Significa que essa pessoa, o coração dela é tão duro, que mesmo tendo o conhecimento, esse conhecimento, ele não habitou o coração dessa pessoa. Então, o coração dessa pessoa não é modelado a partir desse conhecimento. Mas piedade está intimamente relacionada ao conhecimento e à doutrina. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso biblicamente. Acabamos de ler o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz que pelo divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, por meio do quê? O que diz o texto? Por meio do conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu preciso para a piedade é através do conhecimento revelado de Cristo. Então não existe piedade a parte do conhecimento. Por isso, quando Calvino escreve as suas institutas, ele vai dizer, como eu mencionei anteriormente, ele diz assim: a minha intenção era somente ensinar alguns princípios elementares com os quais as pessoas que têm algum amor a Deus recebessem instrução para a verdadeira vida piedosa. Porque uma pessoa não pode ser piedosa se não conhecer a Deus e não conhecer a si mesmo. E quem é que nos revela quem é Deus e quem somos nós, de maneira precisa, objetiva e verdadeira? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Por isso que na Escritura como um todo, a piedade está relacionada a conhecimento. Vamos ver algumas passagens bíblicas? Aí a gente conclui com algumas aplicações. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. Diz assim Paulo a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, veja, daqui para trás há várias orientações teológicas de como proceder na igreja e outros assuntos. Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Veja, é dentro de um contexto de orientação teológica que Paulo diz: exercita-te na piedade. Abre mão de querelas sem sentido, exercita-te na piedade. E aí ele diz que essa piedade ela tem um conteúdo. E o conteúdo da piedade é a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Por quê? Porque como a nova criação já começou, somos nova criação, então aquilo que nós viveremos de maneira plena e sem obstáculos na eternidade é começado aqui, num processo de santificação. Então aquele que cresce na piedade, ele cresce sendo treinado para a eternidade. Lá não haverá pecado, obviamente, mas a nossa caminhada para lá, a nossa peregrinação começa aqui, e aqui a gente já antecipa, já tem um antegozo do que nós teremos lá, ainda que com muitas limitações. Agora vamos abrir em 1 Timóteo 6,3. 1 Timóteo 6,3. Veja o que diz o texto. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Para Paulo, piedade e doutrina não eram duas realidades distintas. Mas a piedade é segundo o conhecimento completo, o conhecimento é segundo a piedade. São dois lados de uma mesma moeda. Você abandona um, você abandona outro. Não tem como você divorciar. E a verdadeira piedade, ela é alimentada pelo conhecimento verdadeiro. Quanto mais você conhece o Deus a quem você ama, o Deus a quem você serve, mais você é estimulado à piedade, mais você vê a distância deste Deus para você, e mais você também enxerga a proximidade dele com você por meio de Cristo Jesus, mais você aprecia o caráter dele, mais você menospreza o velho homem e os teus hábitos pecaminosos. Sem conhecimento, não tem como viver piedosamente. E a prática nos mostra isso, não é, irmãos? Certamente você já se viu incomodado com alguém que falou alguma bobagem, mas essa pessoa falou porque não tinha conhecimento. Não deixa de ser bobagem, não deixa de ser pecado, mas ela não tinha conhecimento. A pessoa vai lá e falou um palavrão, ela não sabia que aquilo era um palavrão. Talvez. Pode acontecer isso? Pode. Ela não tinha conhecimento. Ela pecou? Pecou. Chamamos isso de pecado que a pessoa não conhece, pecados ocultos muitas vezes, mas é pecado. As faltas ocultas que fogem do meu conhecimento continuam sendo faltas. Mas veja, ela teve essa falta porque ela não teve conhecimento. Quando ela tem conhecimento, ela sabe: bem, eu não posso falar mais isso. Eu tinha esse comportamento, mas eu não sabia que era pecaminoso. Deus, por sua graça, me deu este conhecimento e eu posso abandonar este comportamento. E por isso precisamos conhecer e crescer na graça e no conhecimento, para abandonar as velhas condutas. O grande fato, meus queridos irmãos, é que se nós queremos crescer na piedade, nós precisamos crescer no conhecimento. Não é por isso que João 17, é exatamente por isso que João 17, Cristo disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem a verdade não há santificação, e santificação é outro nome que nós damos para piedade. Ok? Então veja, em todos esses textos não há dúvidas de que a doutrina, ensino, verdade e o conhecimento não apenas produz a verdadeira piedade, como também andam de mãos dadas com ela. Como disse de maneira acertada o pastor Jerry Bridges, o conceito que nós temos de Deus e o relacionamento com Deus determina a nossa conduta. O conceito que nós temos de Deus e o nosso relacionamento com Deus determina a nossa conduta. Não existe piedade sem conhecimento verdadeiro. Ok? A pergunta que precisamos responder é: beleza, e agora como nós exercitamos essa piedade? Eu já entendi onde ela repousa, eu já tenho um conceito dela, eu sei que ela repousa na união mística, na justificação e no conhecimento verdadeiro. Mas como é que eu exercito a piedade? Amanhã pela manhã nós vamos responder isso, tá bom? Porque senão ficava muito grande e a gente tem tempo exatamente para isso. Amanhã saberemos como exercitar a piedade. Mas eu gostaria
de concluir, como eu havia prometido, com algumas aplicações, ok? Primeira aplicação: deseje a piedade. Mais do que tudo, deseje a piedade. Piedade, viva o seu casamento piedosamente. Viva a sua relação de pai, de mãe, de marido, de esposa, buscando agradar a Deus. Busque viver piedosamente em tudo isto, porque é isso que Deus requer de ti. Ele me fez nascer de novo e te fez nascer de novo para que você e eu fôssemos piedosos. Então deseje a piedade, coloque isso como meta. Odeie o pecado. A piedade, lembre-se da definição, ela teme mais ofender a Deus do que enfrentar a própria morte. A impiedade tira a nossa sensibilidade, mas a piedade estimula a piedade estimula a nossa sensibilidade. Se lembra, quem é o homem que Deus, para quem Deus olha? É aquele que tem um coração endurecido pelo pecado, insensível, que nem sabe mais que é pecador? Ou é aquele que Isaías 66 nos diz? Eu amo essa passagem, eu acho ela espetacular, porque ela diz, Deus diz, olha, que Ele criou os céus e a terra, e Ele diz, veja, eu criei todas essas coisas, mas o homem para quem olharei? Aí a imagem que vem na minha mente é uma imagem macroscópica de todo o universo, e aí o texto diz, mas o homem para quem olharei? Aí é como se houvesse um zoom, perpassando por todo o universo. O homem para quem olharei é o abatido e contrito e que treme diante da minha palavra. O Senhor deseja que sejamos sensíveis aos nossos pecados. O nosso Redentor amado, que nunca pecou, ele era sensível. Você lembra quando ele chora devido à destruição de Jerusalém por causa da impiedade de Jerusalém? Esse é o modelo do novo homem, criado segundo a sua imagem. Então, se nós não temos afeições, as nossas afeições renovadas por Cristo, agitadas por Cristo, se o nosso coração está duro, endurecido, se nós nos tornamos insensíveis, é porque a impiedade tomou de conta do nosso coração. Mas a piedade, o exercício da piedade é uma graça de Deus que estimula essa sensibilidade, que nos leva a odiar o pecado, porque a piedade é aquele amor sincero, é aquele sentimento sincero que ama Deus como Pai, o reverencia como Senhor, se apropria de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a própria morte. Se você quer uma maneira fácil, se é que eu posso dizer fácil, para saber se você está sendo estimulado na piedade ou não, basta ver como você se relaciona com o pecado. Você sabe que o pecado só abandonará você no último dia, quando você deixar esse mundo, ou se Cristo voltar antes. Então a nossa luta contra o pecado acompanha a nossa vida até o dia que nós partimos desta vida para a eternidade. Sendo assim, se por algum momento, por algum tempo, eu paro de lutar contra as inclinações do velho homem e eu me sinto acomodado, isso é um indício de que possivelmente eu tenha me tornado insensível. Você diz, você não está exagerando, pastor? Pedro, na sua segunda epístola, ele vai dizer, olha, associai com a virtude, com a piedade, o conhecimento, a virtude. Aí no final ele diz, olha, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, vai fazer com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor. Nem tornarão vocês cegos, vendo apenas o que está perto. Mas ele diz, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Procure com diligência. Quanto mais você percebe que você tem abandonado o pecado, mais você procura pela graça, mediante a palavra de Deus, mas odeia o seu pecado. Crescer na piedade é se tornar sensível com os próprios pecados.
Talvez você ficar como Davi no Salmo 119, versículo 136, quando ele diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Isto é sensibilidade que nós não podemos perder. Odeie o seu pecado. Outra aplicação: não confunda piedade com mero moralismo. O piedoso obedece regras e normas que fluem da Escritura, mas ele sabe que ele mesmo não tem méritos para isso. Nós só trilhamos o caminho das boas obras porque elas foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Só seremos piedosos porque Cristo é piedoso. E o mistério de sua piedade nos alcançou. Se você abrir lá em 1 Timóteo 3,16, você lerá o seguinte: 1 Timóteo 3,16: evidentemente grande é o mistério da piedade. E qual é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele é o mistério da piedade. Você quer ser piedoso, você precisa caminhar com ele. Foi a piedade dele que te alcançou e que me alcançou. E é caminhando com o piedoso por excelência, pelos méritos dele e na graça dele, que nós seremos piedosos. Então busque a piedade, mas não confunda com mero moralismo. Busque piedade, caminhando com Cristo. Ok? Dito isso, meus irmãos, que o Senhor nos dê graça para alcançarmos essa piedade. Amanhã vamos saber como exercitá-la, mas hoje nós sabemos o que ela é e no que ela se fundamenta. Que Deus nos dê graça, porque a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama Deus como Pai, o reverencia como Senhor, apropria-se de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a própria morte. Que Deus nos ajude. Amém.